Sabe aquela história da Ilha das Cobras, que todo mundo já ouviu falar? Pois é, ela existe de verdade, fica aqui no Brasil, no litoral de São Paulo. E não é roteiro de filme de terror, não. O lugar é real e a verdade por trás dele, essa é muito mais impressionante do que qualquer lenda que contam por aí. A primeira coisa que vem à cabeça é: como assim? Um lugar com essa fama, tão perigoso, pode ser de verdade? Porque as histórias na internet pintam um cenário de pesadelo, né? Um lugar infestado, mortal. Mas será que a realidade é essa mesmo? Então, é exatamente isso que a gente vai descobrir. Porque a realidade científica por trás da Ilha da Queimada Grande, olha, supera e muito qualquer mito. Se prepare porque os fatos são realmente surpreendentes. Vamos começar pelo básico. O nome oficial dela é Ilha da Queimada Grande. Fica a uns 33 quilômetros da costa de São Paulo. É uma área super protegida, isolada, e essa palavra, isolamento, é a chave para a gente entender essa história toda. Mas a fama da ilha não vem só de onde ela fica, não. Vem da sua moradora mais ilustre. Vamos conhecer a verdadeira dona do pedaço. Essa aqui é a jararaca ilhoa. O nome científico dela é Bothrops insularis. Uma serpente que só, e eu digo só, pode ser encontrada em um único lugar no mundo todo. Essa pequena ilha aqui no Brasil. E isso leva a gente para um termo muito importante na biologia, endêmica. O que isso quer dizer? Uma espécie endêmica, como a nossa jararaca ilhoa, é aquela que evoluiu e só vive naturalmente em um único lugar do planeta. A casa dela é a Queimada Grande e ponto final. O Instituto Butantan, que é a maior autoridade no assunto, explica direitinho. Foi o isolamento geográfico que forçou uma evolução completamente diferente. A jaracailoia não é só uma cobra que foi parar na ilha. Ela foi literalmente criada pela ilha. E claro, uma história dessa está cheia de mitos, né? Então chegou a hora de separar o exagero da internet dos fatos científicos de verdade. O mito diz que é impossível dar um passo na ilha sem pisar numa cobra. Mas a realidade, gente, a realidade é muito mais complexa e, na verdade, bem preocupante. A jararaca ilhoa está criticamente ameaçada de extinção. A ilha não é um parque de horrores, mas sim um santuário biológico que precisa ser protegido. É exatamente por isso que os cientistas não enxergam a ilha como um lugar perigoso. Eles veem algo muito, mas muito mais valioso: um laboratório da evolução a céu aberto. O processo que rolou ali foi fascinante. Pensa só. Primeiro, o isolamento. Depois, com pouca comida no chão, as cobras tiveram que se virar. Elas se adaptaram, aprenderam a subir nas árvores para caçar aves. E isso levou ao desenvolvimento de características únicas, como um veneno muito mais potente, para garantir que a presa não fugisse voando. É a evolução acontecendo na nossa frente. Tá, mas se a ilha é tão incrível assim, por que ela é proibida para todo mundo? Vamos entender direitinho os motivos dessa restrição. A regra é clara e é oficial, confirmada por órgãos como a Prefeitura de Itanhaém. O desembarque de civis é terminantemente proibido. Só pesquisadores e militares com uma autorização super especial podem colocar os pés na ilha. E existem dois motivos principais para isso. O primeiro é o risco ambiental. A presença humana poderia desequilibrar um ecossistema que é super delicado. E o segundo, claro, é a proteção da própria fauna. Proteger a ilha é a única chance de salvar a jararaca ilhoa da extinção. Mas então, por que essa ilha mexe tanto com a nossa imaginação? Não é uma coisa só, não. A fama da Queimada Grande vem de uma combinação rara e muito poderosa de fatores. São três pilares que sustentam essa fama. Primeiro, o isolamento geográfico, que já cria todo um ar de mistério. Segundo, o perigo, que é real, não dá para negar. E terceiro, o valor científico imenso, que transforma a ilha num tesouro biológico. É a receita perfeita para uma lenda moderna. E como se tudo isso não bastasse, ainda tem outro elemento: os registros históricos. As águas ao redor da ilha são bem turbulentas e são palco de vários naufrágios. Isso só alimenta a imagem de um lugar remoto, selvagem e cheio de segredos. No final das contas, qual é o verdadeiro legado da Ilha da Queimada Grande depois que a gente deixa os mitos de lado? A primeira lição é: a ilha não é uma creepypasta, uma lenda urbana da internet. É um lugar físico real, com uma importância e consequências bem concretas para o nosso mundo. E mais do que isso, a ilha funciona como um laboratório vivo. É um lugar onde a gente pode observar a evolução acontecendo em tempo real, de um jeito que seria impossível em qualquer outro ambiente.
E por fim, o ponto mais importante de todos, a Ilha da Queimada Grande é um patrimônio, um dos locais mais singulares e preciosos da biodiversidade brasileira, um verdadeiro tesouro que a gente tem o dever, acima de tudo, de proteger. Fica aí a reflexão. Sabendo do perigo real, mas também do valor científico gigantesco e da fragilidade desse lugar, será que alguém teria coragem de chegar perto? De ver a ilha, mesmo que de longe, sem poder desembarcar? Fica a pergunta no ar.